Olá, já pararam para pensar uma coisa? Por que um terreno no centro da cidade pode valer, sei lá, 100 vezes mais que um terreno do mesmo tamanho, só que lá nos arredores? Parece mágica, né? Mas não é não. É pura matemática. E é justamente essa lógica por trás do valor dos imóveis que a gente vai desvendar agora. Então, o grande enigma é esse. O que faz um pedaço de terra ser tão mais valioso que outro? E olha, a resposta não está só no que foi construído em cima dele. O terreno, por si só, tem um valor. Um valor meio que oculto, codificado por uma série de fatores. E é isso que a gente vai decifrar, passo a passo. E para resolver esse quebra-cabeça, o nosso caminho é este aqui. Vamos começar pelo enigma em si, depois conhecer a ferramenta principal dos avaliadores, o tal do lote padrão. Na sequência, a gente olha os fatores de fora e de dentro do terreno, entende como tudo vira uma fórmula e, no final, como isso muda completamente a forma como enxergamos a cidade. Vamos então ao nosso enigma. Avaliar um terreno urbano não é achismo, de jeito nenhum. É um cálculo bem preciso que consegue transformar as características de um lugar em um valor, em reais. Mas como é que isso funciona na prática? Para começar qualquer cálculo, os avaliadores precisam de um ponto de partida, sabe? Uma referência que sirva para tudo. E essa referência é o conceito do lote padrão. Dá para pensar nele como se fosse o terreno perfeito, a régua de ouro que vai medir todos os outros terrenos reais. E aqui vem o detalhe mais curioso. Na maioria das vezes, esse tal de lote padrão nem existe no mundo real. Ele é um ideal, uma ideia, um terreno perfeitamente plano, retangular, com solo firme. Acontece que nenhum terreno de verdade é assim, né? E é justamente nessas imperfeições, nessas diferenças, que o cálculo do valor realmente começa. Pois é. O valor de um terreno de verdade é ajustado a partir desse lote padrão. E isso acontece com base em duas grandes categorias de fatores. Os extrínsecos, que são as coisas que estão fora do terreno, como a localização. E os intrínsecos, que são as características físicas do próprio lote, tipo o formato e o relevo dele. Começando pelos fatores que vêm de fora, a gente chega naquele ditado famoso do mercado imobiliário: localização, localização e localização. Não tem jeito, o valor de um terreno é absurdamente influenciado por tudo o que acontece em volta dele. E esses fatores externos são muito poderosos. Pensa só, o simples fato de mais gente morar numa área já valoriza os terrenos dali. Isso é o que chamam de valorização natural. Além disso, quando o governo constrói uma escola, um parque, isso é a valorização artificial. E claro, ter um banco ou um supermercado por perto também faz o preço subir. Ok, agora vamos olhar para dentro das cercas do lote. Todo terreno tem sua própria identidade, seu DNA físico. São as características intrínsecas que também têm um peso matemático bem importante na conta final. Um dos fatores mais óbvios é a topografia, o relevo. Um terreno retinho, plano, não tem o mesmo valor de um terreno inclinado. E para que lado ele inclina? Isso também faz uma diferença e tanto. E olha só que legal como isso vira número. O terreno plano é a nossa base, o nosso fator 1.0. Se o terreno sobe a partir da rua um aclive, o valor já cai um pouquinho. Agora, se o terreno desce um declive, ele vale menos ainda. E faz todo sentido, né? Pensa só na dor de cabeça para construir, para escoar a água da chuva, tudo isso entra na conta. Outro ponto fundamental é a salubridade, que tem a ver com a qualidade do solo, principalmente se ele é muito úmido. Afinal, ninguém quer construir uma casa num pântano, e o preço, claro, reflete isso. E essa qualidade do solo também se traduz em números bem claros. O solo seco é o ideal, a nossa referência. Conforme o terreno vai ficando mais úmido, pantanoso ou pior, inundável, o valor dele despenca, pode chegar a menos da metade do preço de um terreno sequinho. E a lista não para por aí, não. Um formato mais próximo de um retângulo é mais fácil de aproveitar, então é mais valioso. Um lote de esquina que tem duas frentes abre mais possibilidades e por isso vale mais. A geologia, a largura da frente, cada detalhe desses é transformado num número, num coeficiente. Certo. Então, a gente tem o lote padrão como base e um monte de fatores que jogam o valor para cima ou para baixo. Mas como é que tudo isso se encaixa? Como esses fatores viram um preço final? É aqui que entra uma contribuição brasileira fundamental. A fórmula mais usada por aqui, a Harper-Berrini, foi adaptada pelo engenheiro Luiz Carlos Berrini. A grande sacada dele foi criar um jeito de fazer a fórmula, que antes só servia para retângulos, funcionar para qualquer formato de terreno. E o truque para isso foi o conceito de profundidade equivalente. É genial. Não importa se o terreno é um trapézio ou todo torto. O método divide a área total
pela largura da frente e, com isso, cria um retângulo imaginário que a fórmula consegue entender. Isso tornou a avaliação matemática universal. Então, o processo todo é muito lógico. Primeiro se descobre o valor de um lote padrão naquela região, geralmente com pesquisa de mercado. Depois, se analisa o terreno real, transformando todas as características dele, como inclinação e formato, em números. E, por fim, se joga tudo isso na fórmula para chegar no valor final. Depois de entender esse processo todo, a paisagem da cidade muda de figura. Deixa de ser só um amontoado de casas e prédios e vira um sistema cheio de códigos, onde cada detalhe físico e cada obra da prefeitura estão literalmente embutidos no preço do chão. E para fechar, um dado fascinante. Lembra da tal valorização natural? Pois é, só pelo crescimento da população, sem nenhuma obra ou melhoria, estima-se que o valor dos terrenos numa cidade cresça de 3 a 12% todo santo ano. É o valor da cidade se desenvolvendo por conta própria. Fica então um convite para um novo olhar. Da próxima vez que alguém andar pela cidade, talvez repare nos terrenos de um jeito diferente. A inclinação de uma rua, um lote de esquina, o formato esquisito de outro, são todos códigos que, em silêncio, definem o valor do espaço que todos nós compartilhamos. Valeu pela companhia!